Olá, sejam bem-vindos ao Giro Sistêmico. Aqui você encontra conteúdo de qualidade que irão te levar a dar um giro de 360 graus na sua vida e mudar definitivamente as suas relações pessoais, familiares e profissionais. Eu sou o Marco, sou terapeuta, especializado na visão sistêmica nas constelações familiares. Então, na live de hoje, nós iremos falar dinheiro. É isso aí, gente, tá? A nossa relação com o dinheiro, tá? Então, nós iremos discorrer sobre alguns temas importantes, tá? Então, o que é o dinheiro? O que significa o dinheiro para você, né? Quais são as suas crenças? O que você acredita sobre o dinheiro? Por que as pessoas têm dificuldades, né, em ganhar dinheiro, reter dinheiro, juntar dinheiro, né? Essas dificuldades têm a ver com o meu sistema familiar? Alguma vez lá, com a relação pai, mãe, avó, bisavô? As constelações podem me ajudar nisso, tá? E como mudar minhas crenças com relação ao dinheiro, tá? Como é que eu consigo lidar com isso? Como é que eu consigo mudar tudo isso, tá? Então, esse tema é bem importante. Então, olha só, a gente começa a falar sobre dinheiro, tá? Então, o que significa o dinheiro para você? Começa a pensar aí, tá? O que significa o dinheiro para você? Então, o dinheiro é uma moeda de troca, né? Em forma de nota, moeda. Hoje nós temos o dinheiro digital. Difícil, né? A gente ter o dinheiro espécie. Todos os lugares que a gente vai, a gente passa o cartão. Hoje, agora, tem uma nova modalidade, né? Através do Pix. Ou seja, a tecnologia tem influenciado nessa relação, nessa forma de como a gente lida com o dinheiro. Antigamente, as pessoas, né, tinham dinheiro espécie, né, então ia lá comprar umas coisas e pagavam. Hoje, essa relação tem mudado um pouquinho. Através de transações financeiras, tá? Enfim, diversas formas que a gente teria de lidar com o nosso dinheiro. Por outro lado, o dinheiro não deixa de ser uma energia, tá? Que se movimenta na nossa vida e que faz a nossa vida movimentar ou ficar parada. Então, para tudo, tá? No mundo externo, nós precisamos do dinheiro, é a moeda de troca. E essa moeda também se estabelece dentro das relações. Então, a minha relação com o trabalho, tá? Então, o que acontece? Eu preciso me relacionar, tá, bem com o meu trabalho. Lá, eu dou a minha mão de obra, né? Então, eu coloco à disposição aquilo que eu sei fazer para a empresa. O que a empresa faz? Ela retribui, tá? Então, é uma moeda de troca de muitas relações. Porém, nós sabemos também que tem muitas relações que trazem um conflito, tá? Então, o dinheiro é uma forma de conflito também, tá? Tanto muito dinheiro quanto pouco dinheiro. Então, gente, o dinheiro é o que movimenta o mundo. Então, todas as relações, tudo que a gente movimenta, principalmente no mundo externo, nós precisamos do quê? Do dinheiro. Para tudo que você vai fazer, você precisa do dinheiro. Então, o seu trabalho, para você se alimentar, para você se vestir, tá? Para você estar aqui nessa live me assistindo, você precisa do dinheiro? Sim. Então, você teve, né, que ter um aparelho eletrônico, uma internet. Então, o dinheiro, ele se movimenta na nossa vida todos os dias. Para tudo a gente precisa do dinheiro. E aí a gente vai dizer o seguinte, para que eu possa me relacionar bem com o dinheiro, eu preciso, tá, pensar que o dinheiro ele tem 3 funções importantes. Isso é na minha concepção. Você pode pensar aí qual que é a função do dinheiro na sua vida. Então, a primeira, segurança. O dinheiro traz segurança? Traz segurança. Então, a gente precisa saber que eu tenho lá uma quantia, que eu posso, né, me pagar as minhas contas, eu posso sobreviver. Eu preciso do dinheiro para que eu possa ter uma segurança. Essa relação, tem pessoas também que têm essa relação muito complicada. Então, a pessoa precisa ter uma quantia, e aí a gente vai entrar, a gente vai aprofundar mais sobre isso. Tem pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de gastar o dinheiro, ou de investir o dinheiro, por uma crença de, vai acabar meu dinheiro, eu vou ficar sem, e não trazer essa segurança, tá, para a minha vida, para as minhas relações. Então, a primeira coisa, o dinheiro precisa de segurança. Então, nós homens, nós fomos, desde pequenos, nós somos orientados a buscar o trabalho, você precisa sustentar a família, você precisa prover a família. Hoje em dia, as mulheres têm ajudado muito nessa relação, né? Então, as mulheres também cresceram,
foram para o mercado de trabalho, que bom que tudo isso aconteceu, e trazem também o sustento, ajuda no sustento, porque a forma de lidar, talvez antigamente as pessoas precisavam de, não sei se a palavra correta é essa, menos dinheiro, ou a vida era um pouco mais simples. Talvez a vida anterior que os meus pais, nossos avós tinham, era uma vida mais simples. Então precisavam do dinheiro, sim, mas talvez não da quantidade que nós precisamos hoje. Então, a forma de lidar hoje é muito mais complexa. Então, a gente tem essa tendência a buscar o dinheiro, porque ele tem uma função, e a primeira função que é trazer a segurança. Então, nós homens temos isso, tá? Internalizado dentro de nós. Eu preciso trabalhar, preciso sustentar minha família, eu preciso, né, dar a segurança para minha família. E isso, para as mulheres, é muito bom. Porque, olha só, né, as mulheres trabalham, elas ajudam muito. Então, eu falo isso por experiência própria, né? É difícil você ver um casal que somente o homem trabalha. Então, a mulher tem essa função de trazer. Só que o homem, quando tem o dinheiro traz essa segurança. Eu consigo dar segurança para minha família, de que as contas vão ser pagas, né? De que a gente vai se alimentar de uma forma correta, que a gente vai estudar, enfim, a gente vai fazer aquilo que nós temos de projeto de vida nas nossas vidas, tá? Cada um tem o seu projeto. Mas em todos esses projetos envolve o quê? O dinheiro. Então é muito comum a pessoa dizer assim, eu tinha vontade de fazer tal coisa, eu tinha vontade de desenvolver, tinha vontade de fazer terapia, buscar um desenvolvimento, mas eu não tenho dinheiro para isso. Às vezes essa relação é um pouco diferente. Às vezes a pessoa tem o dinheiro, mas o dinheiro, tá? Talvez ela tenha aquele dinheiro para, né, suprir uma outra necessidade, talvez a necessidade da segurança. Então a pessoa diz, poxa, mas se eu investir no meu autodesenvolvimento, eu posso, né, em algum momento, deixar, né, tirar esse dinheiro de algum lugar para fazer o investimento. Então você precisa pensar sobre isso, tá? Você precisa ter um planejamento financeiro para que você consiga lidar com as suas finanças de uma forma saudável. E a gente vai trazer aqui um outro contexto da questão emocional com relação ao dinheiro. Então, primeiro, o dinheiro, ele nos traz segurança. A segunda forma, realizar sonhos, tá? Então, todos nós temos sonhos. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa do dinheiro. Então, tem pessoas que querem fazer uma viagem internacional, tem pessoas que querem ter o sonho de montar uma empresa, empreendedor, né? Então, você precisa do dinheiro para que você possa investir na sua empresa. E aí você precisa fazer todo um planejamento, porque às vezes demora um tempo para que esse dinheiro possa voltar. Então, isso é um sonho que todos nós temos. Eu tinha um sonho de levar o meu trabalho para a internet. Demorou um tempo, eu tive que planejar tudo isso até chegar no momento que estou aqui agora conversando com vocês. Então, foi toda uma estratégia que eu tive para que eu pudesse fazer o quê? Realizar o sonho. Tem pessoas, né, viagem internacional, carro. Então, isso tem a ver com as nossas emoções. Outra forma de nós, né, termos uma forma saudável de relacionar com o dinheiro é quando a gente ajuda as pessoas, tá? Então, eu tenho uma forma de ajudar as pessoas. E aqui, gente, entra um outro contexto, tá? A questão de ajudar, isso aqui também é bem complicado. Por quê? Bert Helling escreveu um livro e ele diz o seguinte, ordens da ajuda. Então, ele diz o seguinte, que para que a gente possa ajudar as pessoas, a gente precisa de ordem, tá? Porque lembra que eu falei para vocês no começo? O dinheiro é uma moeda de troca, ele equilibra a nossa relação. E tem muitas pessoas que têm dificuldade de lidar com isso, dessa questão de ajudar. Então a pessoa acha que precisa ajudar o tempo todo, você está sempre ali, né, ajudando as pessoas, né? Tem pessoas que fazem planejamento. Então o que ela faz? Ela ajuda uma instituição de caridade, ela ajuda pessoas que precisam, né, de recursos que vêm de fora para se manter, e isso é muito legal, isso é muito importante. Então pensa nisso, tá? Talvez você possa ajudar, talvez seja um valor mínimo, um valor pequeno, que para as pessoas que estão recebendo isso é muito bom. Em contrapartida, é preciso tomar cuidado. E aí, quando a gente fala de ajuda, né, eu vou aprofundar um pouco sobre o trabalho terapêutico, tá? Que muitos terapeutas têm essa dificuldade de cobrar, dificuldade de se relacionar com o dinheiro. E aí a pessoa vai dizer, poxa, mas eu estou ajudando outra pessoa, eu estou desenvolvendo, né? Estou colocando o meu conhecimento, estou lá, né, trabalho terapêutico, ajudando o meu cliente. Só que
precisa haver a troca, precisa haver o equilíbrio. E eu falo isso por experiência própria. Marco, você já atendeu pessoas, né, de graça? Já. Só que a maioria das vezes, tá, todas as experiências que eu tive, muitas delas não deram certo. Por quê? Quando você dá demais, né, então você está aqui, né, você está desenvolvendo a pessoa, você está aplicando tudo aquilo que você conhece na pessoa, a pessoa não está te retribuindo nada. Então, em algum momento, quem dá demais acaba se afastando. Isso aconteceu com alguns dos meus clientes. Então, hoje, o que eu faço? Tá? Tem algumas pessoas, e aí eu desenvolvi uma outra estratégia. E aí, como é que eu desenvolvi essa estratégia? A partir de uma experiência que eu tive que foi muito proveitosa e que isso valeu de muito na minha vida. Então, lembra que a gente falou? O dinheiro tem uma energia. Então, o que aconteceu? Eu fui atender um cliente, né? Então, foi uma indicação, a pessoa, olha, Marcos, essa pessoa, né, está precisando de ajuda e tal. E aí, a gente fez a entrevista inicial, e aí a pessoa diz, olha, mas eu estou, né, passando por uma dificuldade, um problema, né, não sei quais são os valores que você cobra, e eu disse para a pessoa assim, qual é o valor que você pode pagar? E aí ela falou o valor, tá? O mínimo que ela podia pagar. Ok. A gente começou a fazer o trabalho. Gente, mas foi um trabalho tão proveitoso, tá? Era um valor simbólico que essa pessoa retribuía, mas ela conseguiu, com aquele valor, tá, trazer uma dignidade, olha a palavra, dignidade para dentro da nossa relação terapeuta-cliente. Então, ele pagava, né, um valor mínimo, só que o que ele fez? Ele colocou muita força, muita energia nesse valor. Então, tudo que eu falava para ele, ele aplicava na vida dele, ele aplicava. Foi um dos melhores clientes que eu tive. Em pouco tempo, ele começou a se desenvolver. E aí, né, a gente criou uma estratégia de negócio, ele começou a se desenvolver e tal. E aí depois ele disse, cara, eu nunca fui tão grato a uma pessoa como fui, né, com você, porque você me deu essa oportunidade. Eu disse, não, você soube aproveitar a oportunidade. Então, tudo é negociável. Tudo que a gente conversa, né? Então, muitas vezes a gente não tem essa questão de diálogo, de falar a verdade. Então, a gente precisa estabelecer essas relações de forma adequada. Então, isso aconteceu? Aconteceu. Os terapeutas dizem, poxa, mas eu já estou ajudando, como é que eu vou cobrar? Precisa cobrar. Tá? Aquele que dá demais não valoriza. Então, esse é um gatilho mental que nós temos. Quando você vai, por exemplo, comprar uma camiseta, então você olha na vitrine, tem uma que custa R$ 10, uma que custa 50. Quando você olha para aquela de R$ 10, o gatilho mental que vem em você diz, puxa, aquela de R$ 10, né, não deve ser um material bom, não deve durar muito, a de R$ 50 deve custar, né, deve ser um material bom. Então nós temos isso, que o caro, aquilo que tem valor agregado, né, são coisas melhores. Às vezes sim, às vezes não. Tá? Então tudo isso é importante. Olha só a relação que nós temos com o nosso dinheiro. Tá? Então você precisa, tá, começar a pensar sobre isso. Então, 3 formas saudáveis. Primeiro, eu preciso do dinheiro para quê? Para que eu possa ter segurança. Segundo, realizar meus sonhos. Tá? E terceiro, você precisa ajudar as pessoas. Mas eu preciso ter ordem nessa ajuda. Porque se eu der demais, passar muito tempo, a pessoa não retribui. Tá? Então, pense aí nas suas relações que você ajudou as pessoas e as pessoas simplesmente não retribuíram. Tá? Quais são as suas crenças com relação ao dinheiro? Quando a gente fala de dinheiro, tem muitas pessoas que têm crenças, verdades absolutas. Então eu escutei na minha infância muito uma frase que dizia: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que signifiquei na minha cabeça isso? Se eu tivesse, né, muito dinheiro, se eu fosse, né, uma pessoa de muitos bens, tá, eu ia ter muitos males na minha vida. Isso é uma crença para todas, muitas pessoas. Então a pessoa olha para aquela pessoa bem-sucedida e diz, poxa, o cara fez alguma coisa, o cara, sei lá, roubou alguém, fez alguma coisa relacionada a alguma, né, trapaça, né, alguma coisa ruim. E muitas vezes não é. E por que eu tenho isso? Porque talvez foi colocado isso dentro da minha cabeça, na minha infância, na minha mente consciente, tá? Então, tem pessoas que dizem, dinheiro traz felicidade, então para que eu possa ser feliz, eu preciso ter pouco dinheiro. Então, isso são crenças que são colocadas, tá, desde pequeno na nossa cabeça. Tá? Então, a nossa forma de relacionar com o dinheiro. Então, o dinheiro, eu preciso ter o dinheiro. Eu não posso deixar que isso influencie na minha personalidade.
Porque o dinheiro ele pode ser tanto uma bênção, né, como a gente fala, como uma maldição. Ele pode ser uma bênção, que eu posso ser uma pessoa estruturada, realizar meus sonhos, ajudar as pessoas, e como também isso pode mudar o meu caráter e a minha personalidade, e eu me tornar uma outra pessoa. Isso acontece? Às vezes sim. Por quê? Porque as pessoas não têm o nível de consciência, não sabem o que está por trás. Então, dinheiro ele tem uma função específica na vida de todos nós. Por que as pessoas têm dificuldade de ganhar dinheiro? Talvez por isso. Outra questão que as pessoas têm dificuldade de ganhar dinheiro, talvez, de manter o dinheiro, né, de não gastar o dinheiro, de aplicar o dinheiro de forma correta, é a questão do merecimento. Tem pessoas que acham, tá, que não são merecedoras. Então, vou dar um exemplo aqui, tá? Principalmente as pessoas que, por exemplo, ganham dinheiro de uma hora para outra e a vida muda. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu não vou citar o nome, mas talvez muitos de vocês conheçam. Então, a profissão de futebol, né? Jogador de futebol. Não são todos, mas quando o cara, né, estoura, o cara, né, vira famoso de uma hora para outra, a vida do cara muda de uma hora para outra. Então, já aconteceu vários casos de o cara começar a jogar, tal, tá jogando ali no time, tal, e aí, de repente, sei lá, uma jogada, o cara, né, faz aquele gol maravilhoso, sai em todos os jornais, da televisão, e aí pessoas, né, de outros países vêm, né, e aí compra o passe daquela pessoa e o cara começa a ganhar muito dinheiro de uma hora para outra, e não está acostumado. A nossa mente não está acostumada, porque olha só, eu vivo num ambiente, tá? Eu tenho a influência do ambiente externo na minha vida, com as pessoas, com o meu trabalho, com aquilo, com a minha rotina que eu faço, e de repente, de uma hora para outra, eu saio de um lugar e vou para um lugar que eu não conheço. E aí o que acontece? Muitas pessoas acabam não conseguindo lidar com isso. Então a fama é algo muito perigoso, porque muitas pessoas não conseguem manter. De uma hora para outra, de um dia para o outro, a vida da pessoa muda, a pessoa, né, era ali o jogador, o cara até jogava bem, tinha habilidade, de repente o cara está conhecido em todos os lugares. Priva, tem a sua privacidade, né? Então, você não tem mais aquela liberdade de você sair na rua, de você ir no shopping. Muitas pessoas têm isso. Muitas pessoas entram em depressão, por quê? Porque a mente não está acostumada com isso. Eu falei alguns vídeos atrás da questão do medo. Então, quando a gente não conhece algo, a nossa mente fica com medo. Poxa, Marcos, mas a pessoa está tendo uma vida boa. O cara tinha aquilo que ele nunca teve na vida inteira. Ok, mas para a mente dele, ele não está acostumado com tudo isso. E aí depois a gente vai ver que tem a questão, né? Primeiro do merecimento. A pessoa olha para dentro dela e fala, poxa, mas eu não sou merecedora de tudo isso. E aí o que acontece? Muitos jogadores, tá? Tem até um caso específico. O cara morava no Rio de Janeiro, né, numa comunidade, nada contra, uma família simples, humilde, né, mas uma família de muita estrutura, de muitos valores. O cara ficou rico de um dia para a noite, tal, viveu lá, o momento dele, acabou a fama, o que aconteceu? Ele voltou para a favela novamente, tá? Para a comunidade novamente. Porque o senso de pertencimento que nós temos aqui é muito grande. Outra questão, que é um dos maiores sofrimentos do ser humano, é o querer ser, o tentar ser. Eu quero a vida inteira aquilo, só que eu não trabalhei a minha mente. Eu não ressignifiquei as minhas crenças com relação àquilo. Quando aquilo acontece, eu não sei lidar com aquilo. Por quê? É outra estrutura, é outra forma de você lidar com a vida. Você começa a conviver com outras pessoas. Então, o dinheiro muda, o significado do dinheiro muda, a importância do dinheiro muda. Então, se eu não trabalhar isso na minha mente consciente, o que vai acontecer? Muitas vezes eu não tenho merecimento. Então, o dinheiro ele tem uma função psicológica muito grande, está ligado ao comportamento. Outro exemplo. Então, nós brasileiros temos um amor muito grande, uma paixão, principalmente homens, né, por carro. A gente foi criado, condicionado desde pequeno, essa paixão por carro, né, aquela coisa por carro. E aí, não sei se vocês sabem, mas a indústria automobilística brasileira é uma das maiores do mundo. No entanto que tem um monte de fábrica aqui, né? Então, e aí, o tempo todo eles estão fazendo o quê? Lançando um carro novo. Porque o brasileiro tem uma questão, tá, de status. Então, a questão do carro mexe com o status. E mexe com o quê? Com o comportamento, com o ego da pessoa. Tá? Então, se você estiver assistindo aí, for homem e gosta de carro, você sabe muito bem o que eu estou te falando. Então, quando você está lá, você gosta de um carro, você sonhou a vida inteira com aquele carro.
Quando você está naquele carro, né, pequenininho, humilde ali e tal, né, você tem um sentimento. Quando você entra num carro, né, e você tem todo, talvez aquele sonho que você tinha desde a infância, a coisa aconteceu. O que vai acontecer? O seu ego, a sua postura vai mudar. Então isso mexe com a nossa personalidade, com o nosso ego. Tanto é verdade que o que eles fazem nas propagandas, né? Colocam um monte de mensagens subliminares. Então, é um fato engraçado, né? Outro dia eu estava assistindo, né? Não assisto muito televisão, mas estava assistindo televisão, e aí eles começaram a fazer uma propaganda que eu não sabia que era uma propaganda, né? Então começou lá o desenho da minha infância, tá, gente? Então, apesar dos meus cabelos brancos, né? Não tenho tantos janeiros assim, mas enfim, tinha um desenho na minha infância que era o desenho preferido, tá? Talvez aí alguns de vocês podem conhecer, que chamava Caverna do Dragão. Eu não perdia um dia de assistir esse desenho. Então tinha lá, né, o mundo, né, um parque de diversões, de repente eles partiam, né, para o outro mundo, aquela coisa toda e tal. E aí, quando abriu, começou, né, um desenho grande e tal. E aí veio na minha cabeça, falei, puxa, eles vão lançar, né, fiquei até empolgado. Falei, cara, eles vão lançar um filme, né, do Caverna do Dragão e tal. Começaram a falar daqui a pouco, hora que abriu, né, aquela questão do parquinho que tinha no filme, saiu o carro, entra para dentro da tela, e aí eu fiquei olhando, eu falei, olha só, o que eles fazem? Mexe com a nossa imaginação, mexe com o nosso comportamento. Então, o dinheiro tem essa função psicológica. Se eu não tiver o merecimento, se eu não tiver minha mente trabalhada com relação a isso, o que vai acontecer? Eu vou ganhar dinheiro e não vou conseguir manter esse dinheiro, tá? E o que tem a ver com o meu sistema familiar? O pertencimento. Então, lembra lá do jogador de futebol? O que aconteceu? Ele tinha a vida dele, né, tinha relação de amor com os familiares, e de repente ele saiu dali e foi para um outro lugar. Quando ele começou a olhar, ele teve um senso de não pertencimento. Poxa, mas eu não pertenço aqui. Esse convívio, isso que eu estou fazendo, não tem nada a ver com o meu sistema familiar. Muitas vezes as pessoas ficam com a consciência pesada, dizendo, poxa, mas eu tenho uma vida, né, mais tranquila, eu tenho uma vida melhor, e meus pais sofreram. Mas essa é a função de pai. Então é comum você ver todos os pais trabalharem, incentivar os filhos para dizer assim, eu quero que meu filho tenha aquilo que eu não consegui ter. Eu quero dar uma possibilidade melhor para os meus filhos. Então, você precisa educar os seus filhos com relação ao dinheiro. É uma coisa que nós brasileiros não temos. Nós não temos educação financeira. Eu já ouvi pessoas dizerem que tinham medo de passar, tá, em frente ao banco, para quê? Para que você, em frente ao banco, né, para não ver o saldo do banco, tá? Então, isso é muito importante. Vai resolver? Não vai. Tem pessoas que dizem, puxa, sei lá, eu não abro, eu deixo para lá, né? Então, o que a pessoa vai fazendo? Não tem controle financeiro, não tem controle sobre as suas finanças. E o que vai acontecer? Eu não me relaciono com o dinheiro. Então, se eu não tenho controle, se eu tenho medo do dinheiro ou de lidar com situações difíceis que todo mundo passa, como é que eu vou fazer isso? E muitas vezes é do nosso tempo familiar. Então, o que eu faço? Poxa, eu não tenho, eu não posso ter isso. Meu pai sofreu, meu pai viveu uma forma diferente. Como é que eu vou ter tudo isso, tá? E hoje nós fazemos, né, uma reconfiguração dentro do sistema familiar e dentro da visão sistêmica. Então, o que a visão sistêmica vai dizer? Olha só, o meu sucesso, quando eu tenho sucesso, tá? E aí sucesso você pode significar aquilo que é importante para você, aquilo que significa o sucesso para você. Quando eu atingo o sucesso, aquilo que eu tenho, os meus pais também, tá, vibram, também vivem o sucesso. Por quê? Eu sou extensão do meu sistema familiar. E isso, quando eu trago isso para a minha consciência, o que vai acontecer? Eu vou ter forças para que eu possa viver a minha vida, para que eu possa viver os meus projetos, para que eu possa ser uma pessoa de sucesso. E quando isso acontecer, eu vou olhar para os meus pais e vou dizer o seguinte, olha só, eu fiz isso tudo, eu cheguei até esse local, até esse lugar que eu estou, e foi graças ao amor, à força que vieram de vocês. E eu estou fazendo isso por mim, em honra a todos vocês. Olha só, eu não vou dizer que eu sou melhor que o meu pai, porque meu pai não conseguiu, sei lá, conquistar uma casa própria, aquele carro que ele queria, e hoje eu estou conseguindo, não. Hoje eu tenho uma outra oportunidade. Hoje eu estou aqui trabalhando na minha casa. Hoje a gente tem internet que a gente consegue possibilitar, consegue levar todo esse conhecimento para muitas pessoas, tá? Que na época dos nossos pais isso não tinha. Então eu não vou dizer, poxa, eu sou melhor que o meu pai, eu sou melhor que o meu avô, porque eles não conseguiram e eu sou o cara. Eu não sou isso.
Eu sou uma extensão do meu sistema familiar. Então, quando eu chegar lá, eu vou chegar lá e vou agradecer, porque foi graças ao ensinamento que eles me deram, foi graças à estrutura de valores e crenças que eles me deram que eu cheguei até onde estou, tá? Então, a constelação familiar, ela pode te ajudar nesse sentido. Então, quando você tiver a questão de não pertencimento, tá? Eu vou lembrar sobre isso. Então, você, pai, você, mãe, o que você faz? Impulsiona o seu filho a ter a vida dele. Impulsiona. Coloque dentro da cabecinha dele que ele é capaz, que ele pode fazer. Se você não conseguiu, diga, meu filho, olha, você pode. Se você não conseguiu concluir a faculdade, ou ter aquele cara, enfim, aquilo que você tem de sonho, tá? Não projete no seu filho, mas impulsione ele. Por quê? Porque o sucesso do seu filho é o seu sucesso. Quando ele chegar lá, você vai se sentir orgulhoso dele. Por quê? Porque você impulsionou. Então não coloque as suas crenças, nem a sua projeção, que é o que muitos pais fazem. Eu não consegui ser advogado, então quero de qualquer jeito que meu filho seja advogado. Não! Impulsione ele para a vida, para que ele possa ter as próprias escolhas, mas impulsione que ele consegue, que ele é competente, que ele é capaz, que ele vai longe. Entende isso? Olha só, o que eu estou fazendo? Colocando as crenças dentro do meu filho, dentro da cabeça do meu filho. E quando ele chegar lá, e quando ele for se relacionar com o dinheiro, ele vai conseguir se relacionar com o dinheiro de uma forma diferente que a nossa. Tá? E eu, Marco, o que eu posso fazer? Comece a trabalhar isso dentro de você. Primeira coisa, tá? Como é que eu posso mudar minhas crenças com relação ao dinheiro? Primeira coisa, você precisa saber quais são as travas que você tem com relação ao dinheiro. Então, quando você pensa o dinheiro, o que vem na sua mente de primeiro? O que você pensa com o dinheiro? Como é que você lida com o dinheiro? De uma forma saudável? Tá? Como é que você investe o seu dinheiro? Então, você precisa ter uma, tá, hierarquia de prioridades. Então, você tem que ter um pouquinho para cada coisa. Você precisa se manter, você precisa se desenvolver, você precisa buscar conhecimento, e hoje o conhecimento está mais acessível que antigamente. Então, antigamente, quando você ia fazer uma formação, quando você ia buscar um curso, era muito caro. Hoje, com a internet, possibilita isso. Você paga um pouquinho por mês, você tem essa disponibilidade. Então, você precisa de um dinheiro para você ter o seu lazer, para você, né, ajudar os seus filhos. Então, olha só, cada um tem a sua lista de prioridade. O que é prioridade para você? Pensa nisso. Começa a parar, colocar lá. Tá? Outra coisa, controle financeiro. Então não adianta a gente achar que eu tenho uma coisa para pagar e vai. Porque nós brasileiros temos isso, tá? O que a gente faz? Empurra as coisas, tá? Com a barriga, achando que as coisas vão se resolver. Marco, você já fez isso? Já, tá? Eu já me relacionei dessa forma com o dinheiro e já tive muitos prejuízos. Inclusive, tá? Esses prejuízos influenciaram no meu relacionamento conjugal. Isso acontece com você, talvez se não aconteceu com você, que bom, mas você já pode ter visto outras pessoas perto de você por causa do dinheiro. Tá, gente? Então eu tenho que tomar cuidado, eu preciso alinhar isso, eu preciso ter controle, eu preciso estudar. Marco, mas eu não sei muito bem com isso. O que você faz? Tem um monte de cursos que você pode fazer isso. Tem planilhas que você pode fazer isso. Tem formas que você possa controlar o seu dinheiro, porque o dinheiro precisa estar a seu favor. Ele não pode deixar o dinheiro, se você não pode deixar que o dinheiro domine as suas emoções e principalmente a sua forma de pensar. Então, a primeira coisa é isso. Pense quais são as suas crenças, suas travas. Talvez não sejam suas, sejam do seu sistema familiar. Olhe para trás. Como é que seu pai lidava com dinheiro? Como é que a sua mãe lidava com dinheiro? Planeje. Coloque as contas, né, em dia. Pensa sobre isso. Tá? Quando eu falo colocar em dia, é pensar, é ter estratégias para isso. E aí, olha só, não deixe para a última hora que as coisas vão se resolver. Eu tinha sempre essa fala, eu dou um jeito, eu dou um jeito. Que jeito? Não tem jeito. O dinheiro, né, ele preciso trabalhar para isso. Outra coisa, tem pessoas que acham que ganhar dinheiro é só se você trabalhar exaustivamente. Tá? Então, hoje a gente sabe que não é dessa forma. Eu preciso me esforçar? Sim. Eu preciso valorizar meu dinheiro? Sim. Mas eu não preciso supervalorizar meu dinheiro também. Pessoas que pensam dessa forma. Então, eu tinha essa coisa. Dou um jeito, dou um jeito. Não tem essa de dar um jeito. Tá? Então, eu uso uma ferramenta que eu aprendi com um amigo meu que chama antecipação de problemas, essa ferramenta. Tá? Um amigo meu que é coach, ele me ensinou essa ferramenta.
Então você começa a pensar a longo prazo, de forma estruturada. Se você pensar a longo prazo e não tomar decisão, não fizer nada, o que vai acontecer? Você vai ficar ansioso e não vai resolver nada. Então, um exemplo, tem um boleto para pagar daqui a 30 dias. Eu não tenho todo o valor. Se eu começar a pensar hoje, olha só, mas é hoje, tá? Tem que pensar de forma estruturada e você tem que tomar ações para que isso aconteça. Se você só ficar pensando, você vai ficar ansioso e não vai resolver nada. Então vamos lá, o que você faz? Olha só, daqui a 30 dias, começa a se planejar. Por quê? Hoje, primeiro, você tem o tempo do relógio a seu favor. Segundo, você tem controle das suas emoções, tá? E terceiro, você tem que ter algum tempo aí, ó, para você planejar alguma coisa, alguma estratégia. Às vezes são coisas simples que você muda e você consegue fazer. Agora, se você deixar o tempo passar, o que vai acontecer? Primeiro, vai chegar no dia de pagar o boleto, você não vai ter o dinheiro. O que vai acontecer? Você vai se sentir mal. Segundo, você vai deixar que as suas emoções tomem conta de você. E aí o que você vai fazer? Provavelmente você vai lá no banco pegar o cheque especial daquele valor que tem os juros absurdo para você resolver o seu problema. Só que se você tivesse pensado lá 30 dias atrás, talvez você tinha, tá, alternativas aí para conseguir lidar melhor com esse problema. Então não deixa achando que as coisas vão se resolver sozinho. A relação com o dinheiro, não deixa achando que o dinheiro vai ficar lá e você não olhar e vai se multiplicar. Não é isso, tá, gente? Então, comece a pensar quais são as suas limitações, quais são as suas crenças com relação ao dinheiro. Lide de forma emocionalmente saudável com o seu dinheiro, tá? Então, o dinheiro está a seu favor, ele está junto com você, só que você precisa saber lidar com ele. Então, preciso saber aonde estou e onde eu quero chegar, tá? Então, vou conseguir isso como? Estrategicamente, pensando, lembrando que envolve dinheiro, eu preciso ter dinheiro, né? Então, começa a pensar na sua relação, tá? Aí tem a questão, poxa, mas que muitas pessoas falam. Aí o cara, né, começa a se desenvolver, crescer, e aí nós temos o sentimento de inveja. Olha só, é um sentimento que todos nós temos, todos nós temos, gente, tá? É um sentimento, só que eu preciso, muitas vezes, eu consigo identificar isso. E aí o que eu faço? Eu mudo, tá? Então o cara começa a ganhar dinheiro, crescer, aí tem pessoas da família que falam, poxa, ó, o Marco ficou rico, nunca mais veio na minha casa, não vem mais à casa de pobre. Isso é uma coisa que as pessoas falam muito. Mas isso é uma forma que ela enxerga, tá? Então talvez isso não aconteça na prática. Então, não deixe que o dinheiro mude a sua personalidade, mude o seu caráter, mude quem você é. Ele está a favor da sua vida, ele está para te impulsionar, para você realizar aquilo que você precisa realizar, para você ser quem você é realmente. Tá? A sua essência, você precisa de dinheiro. Invista no seu desenvolvimento pessoal, invista em conhecimento, gente. Hoje, tá? Uma das coisas que tem mais valores é o conhecimento. Então, aplique isso, tá? Se desenvolva, vai buscar métodos diferentes. Então, tem alguma coisa que você não sabe lidar, busque conhecimento, busque formas que você possa, tá, crescer em nível de consciência. Porque quando, né, eu cresço aqui, eu consigo lidar melhor com o dinheiro, tá? Eu começo a destravar, tirar muitas travas para que eu possa ter mais dinheiro na minha vida. E não tem nada de errado com isso. Tá? Ter muito dinheiro não tem nada de errado com isso. Eu posso ter segurança, eu posso ajudar as pessoas, eu posso realizar meus sonhos, eu posso viver a minha vida e ser quem realmente eu sou. Tá? A sua essência. Tá? Então, lide de forma saudável com o seu dinheiro, tá bom? Então, só para a gente, né, recapitular. Então, nós falamos sobre o que o dinheiro significa para você, quais são as crenças com relação ao dinheiro, por que as pessoas têm dificuldade de ganhar dinheiro, né? Tem a ver com o meu sistema familiar? Se tiver, a gente viu que tem, muitas crenças são colocadas pelos nossos pais. As constelações familiares podem me ajudar? Podem te ajudar. Você reconfigura isso, tá? E aí você tem o senso de pertencimento. Como posso mudar minhas crenças com relação ao dinheiro, lidando com o dinheiro, tá? O dinheiro precisa ser uma bênção na vida de todos nós, tá bom, gente? Então, eu quero agradecer a todos vocês que tiveram presente aqui comigo. Espero que esse conhecimento, tá, ajude você de alguma forma. Então, aplique o conhecimento, tá? Não adianta nada a gente só obter o conhecimento e não colocar na prática. Então, rompa esse medo, comece a lidar com o seu dinheiro de forma
saudável. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção de todos vocês, tá bom? Gratidão a todos vocês. Tchau, tchau.